E aí galera, beleza? Meu nome é Walter Matos, eu sou designer gráfico com foco em design de marcas, tenho um blog, waltermatos.com, e também um canal no YouTube, onde eu compartilho diversos tipos de assuntos, como tutoriais de Illustrator, Photoshop, e principalmente estudos e análises sobre questões práticas de design, como o uso de grids e proporções, que é, digamos, a minha paixão. Hoje eu estou aqui a convite do Irã Pontes, da Design Culture, para mostrar para você como construir um mockup de logo em perspectiva no Photoshop. Essa é uma questão muito comum que eu recebo e a resposta com certeza é bem mais simples do que se imagina. Caso você ainda não tenha visto, eu já falei sobre esse assunto no vídeo onde eu mostro uma forma de montar um mockup de cartão de visitas. Então o vídeo de hoje pode ser visto como uma continuação ou um novo ponto de vista sobre o assunto. O método que eu vou mostrar não se limita única e exclusivamente a representar logos e símbolos, mas qualquer imagem onde você queira representar uma superfície plana em perspectiva. O resultado não é necessariamente uma imagem hiperrealista, mas é no mínimo convincente e pode te ajudar a criar um padrão para as apresentações do seu portfólio. Eu começo com o meu layout original, que nesse caso está no Illustrator, mas pode ser um PNG, JPEG ou qualquer imagem que você queira criar essa perspectiva. Vou usar o atalho Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para copiar e pronto. Nosso trabalho por aqui já acabou e eu posso ir direto para o Photoshop. No Photoshop eu vou colar com o atalho Ctrl V, escolher a opção Smart Object e clicar em OK. Essa opção permite que eu mantenha as propriedades originais do arquivo. No nosso caso, o original é um arquivo de Illustrator, então o que eu estou colando aqui continua sendo arquivo de Illustrator. Isso quer dizer que essa imagem continua sendo um vetor, então eu não preciso me preocupar com perda de qualidade durante um redimensionamento. Eu posso aumentar essa imagem até um tamanho que me agrade e aperto Enter para confirmar a edição. Como eu acabei de falar, essa camada na verdade continua sendo um arquivo original de Illustrator. Isso significa que se eu der dois cliques nesse ícone aqui, Smart Object Thumbnail, eu vou ser redirecionado para o Illustrator e qualquer edição que eu fizer aqui agora vai ser atualizada lá no Photoshop. Como eu não quero editar nada, eu vou fechar e voltar para o Photoshop. Eu vou renomear essa camada como Original Illustrator e vou converter essa camada em um novo Smart Object, mas antes vou explicar por quê. Primeiro porque enquanto ele for um original de Illustrator, eu não consigo criar uma perspectiva editando os 4 pontos de transformação isoladamente. Sempre que eu tentar editar um, ele vai levar junto o ponto oposto. Segundo, porque eu não quero ser redirecionado para o Illustrator quando clicar no ícone Smart Objects. Eu quero continuar dentro do Photoshop e você já vai entender por quê. Para converter essa camada em um novo Smart Objects, basta clicar com o botão direito nela e selecionar a opção Convert to Smart Objects. A camada ficou com o mesmo nome, mas eu vou renomear para Final. Então, se agora eu der dois cliques no ícone Smart Objects, ao invés de ser redirecionado para o Illustrator, eu ganho uma nova janela com acesso ao outro Smart Object que eu nomeei como Original Illustrator. Parece complicado, mas não é. Só para você entender como funciona, caso eu escreva uma frase qualquer aqui e salve essa janela com o atalho Ctrl S, mesmo que eu não feche essa janela, eu atualizo o conteúdo da primeira. E essa é a vantagem de trabalhar dessa forma. Eu tenho praticamente duas instâncias do mesmo layout e posso trabalhar um ou outro da forma que eu quiser. Já posso apagar esse texto e fechar a janela com o atalho Ctrl W para voltar para a janela principal, sem edição nenhuma por enquanto. E agora que a brincadeira começa. Com a camada selecionada, eu começo utilizando o atalho Ctrl T para criar uma perspectiva. E nesse momento é interessante que você use uma referência para escolher um ângulo legal, mas não demora muito para você começar a criar uma perspectiva no olho mesmo. O que importa é que você consiga um ângulo que fique pelo menos próximo da realidade. Eu utilizo o Ctrl para selecionar os pontos de transformação individualmente e vou testando até ficar satisfeito. Uma vez que o ângulo já esteja definido, você pode clicar novamente no ícone Smart Objects para ter acesso à janela da camada Original Illustrator. Eu quero criar uma textura para esse papel e eu tenho várias formas de fazer isso. Eu posso, por exemplo, pegar uma imagem de papel no meu HD e arrastar para cá. Altero o modo dessa camada para Multiply e pronto. Você nota que se eu salvar essa janela e voltar para o nosso original, ele foi atualizado e o papel segue a mesma perspectiva do símbolo. Por isso é legal ter essas duas instâncias. Em uma delas eu faço as edições de conteúdo ou textura e no outro eu visualizo essas atualizações por uma nova perspectiva. Outra forma de criar uma textura é criar uma camada nova com o atalho Ctrl Shift N. E já vou aproveitar para nomear essa camada como Bevel. Eu vou preencher essa nova camada com branco, dar dois cliques na camada para abrir a janela de Layer Style, e na seção Bevel Emboss eu clico na opção Texture e escolho uma textura qualquer. Como eu estou criando esse efeito em uma nova camada, eu posso exagerar um pouco nos valores porque eu vou ter controle sobre isso depois. Quando eu der OK, basta eu converter o modo dessa camada para Multiply e controlar a força dessa textura alterando a opacidade da camada. E da mesma forma que no primeiro exemplo, se eu salvar com Ctrl S e olhar meu original, você nota que a textura foi atualizada. Repara que nesse caso específico, utilizando o Bevel Emboss, ele cria uma textura que tenta simular um pouco uma superfície irregular ou porosa, diferentemente do primeiro exemplo, onde eu tinha uma imagem simulando a textura do papel. Mas nada impede que você utilize duas ou mais texturas ao mesmo tempo. Então, se eu habilitar as duas camadas, que estão no modo Multiply, e salvar,
Quando eu voltar para minha janela principal, vejo que as duas texturas criadas estão visíveis. E lembrando que você pode reduzir a opacidade da textura caso queira suavizar o efeito. Como último exemplo, eu vou desabilitar as duas texturas que a gente criou e dar 2 cliques na camada Original Illustrator novamente. Agora, ao invés de ir na opção Bevel e Emboss ou inserir uma foto, eu vou na opção Pattern Overlay. Como no exemplo anterior, eu posso escolher uma imagem que vai me servir como textura e, por fim, eu tenho um efeito bem parecido com o primeiro exemplo, mas com a opção de controlar o modo e a opacidade aqui mesmo nessa janela sem precisar criar uma nova camada. Quando você já estiver satisfeito com a sua imagem, basta dar OK, salvar, fechar e você tem sua imagem final. Apenas a título de curiosidade, esse último método é o que eu mais uso nas minhas apresentações e, como eu falei no início desse vídeo, o objetivo não é criar uma imagem super realista, mas sim convincente. O importante é que agrade aos olhos de quem vê. Para dar um toque final, você pode vir em Filter, Blur, Gaussian Blur e desfocar levemente seu Smart Object. Quando você clicar em OK, vai notar que toda a sua imagem está desfocada, mas para corrigir isso é fácil. Primeiro eu vou clicar nessa subcamada aqui, chamada Smart Filters, que na verdade é uma máscara para esse efeito de blur, e utilizar o atalho Ctrl+I para inverter essa máscara. Para criar um efeito de profundidade de campo, basta eu selecionar um pincel branco e pintar a área onde eu quiser que o desfoque aconteça. Você também pode trabalhar nuances desse desfoque controlando a opacidade do pincel. Apenas para ilustrar, vou pressionar o número 5 do teclado para mudar a opacidade desse pincel para 50, e a área que eu pintar com esse pincel vai fazer com que meu desfoque fique 50% visível. Então tem relação direta com os 50% de opacidade do pincel. Para confirmar essa transição, basta pressionar Alt e clicar na camada Smart Filters. Você nota que eu tenho 3 etapas de contraste, uma branca, uma cinza e a preta, que significa que eu tenho uma área com desfoque completo, uma área com desfoque suave e uma área sem desfoque. Aperto o Alt e clico novamente na máscara para voltar para a minha imagem final e pronto, tenho uma imagem para o meu portfólio. E a grande vantagem desse método é que você pode editar e atualizar conforme sua necessidade. Então, se eu quiser substituir essa imagem por outra, basta dar 2 cliques no ícone do Smart Object, colar um novo símbolo, redimensionar, e se eu quiser ainda posso redirecionar o efeito Pattern Overlay para a nossa nova imagem simplesmente arrastando o efeito para essa nova camada. Agora basta fechar a imagem com o atalho Ctrl W, salvar e nossa imagem final está atualizada. E se você quiser ainda pode alterar a perspectiva dessa imagem apenas para dar uma diferenciada. Mole, né? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse tutorial e que ele realmente te ajude de alguma forma. Caso você ainda não saiba, todos os vídeos que eu lanço possuem versões transcritas lá no meu blog, waltermatos.com, então você também pode conferir esse material em formato de texto, caso o vídeo não seja uma opção para você. Agradeço mais uma vez ao Irã Ponte, da Design Culture, pelo convite, um abraço e até a próxima!